Saúde em Revista. Olá, amigos, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo notícias, informações, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós postarmos uma nova matéria. E toda semana tem matéria nova. E hoje nós vamos falar de uma doença muito antiga, mas que ainda assola muitos países, principalmente o Brasil, que é a hanseníase. Pois é, essa é uma doença já que remonta a vários séculos. Inclusive, acredita-se que essa doença já tem aí os seus primórdios no século 6 a.C. Essa doença, a hanseníase, anteriormente chamada de lepra, era uma doença, inclusive, que era atribuída a castigos divinos. Então, era uma doença que era muito estigmatizada. Então, acreditava que Deus, de alguma forma, a pessoa era muito pecaminosa, tal, e Deus a castigava com essas chagas, essas feridas, e aí a pessoa ficava com essa lepra. Tanto é que o próprio Cristo, na sua parábola com relação a Lázaro, o mendigo, já relata, já faz menção a essas chagas. Lázaro era um mendigo que era cheio de chagas, que era exatamente a lepra. Pois bem, essa doença era tão grave na ocasião, se acreditava realmente naquela época que tinha aí uma conotação religiosa, que era um castigo divino, que as pessoas que tinham essa doença eram amaldiçoadas por Deus. Então essas pessoas eram obrigadas a andar, inclusive, com uma espécie de um sino e uma roupa adequada que identificava que essa pessoa era portadora dessa doença, e aí essa pessoa era praticamente banida dos eventos sociais, inclusive de entrar na igreja. Naquela ocasião e por muitos anos foram feitos aí os dispensários ou leprosários, em que as pessoas eram compulsoriamente levadas para esse local, deixando-as confinadas e largadas à própria sorte, e muitas vezes as suas casas e seus pertences eram todos queimados. Então era realmente alguma coisa assustadora. Com o passar do tempo, com o advento da ciência e tal, por volta só de 1873, um médico norueguês denominado de Gerhard Hansen identificou que essa doença não tinha nada a ver com castigo divino, mas era causado por uma bactéria, a Mycobacteria leprae, que a partir daí começou a se chamar de bacilo de Hansen. E aí, em homenagem ao nome dele, claro, e aí essa doença foi então denominada de mal de Hansen ou hanseníase. E inclusive, depois de algum tempo, esta denominação de lepra foi completamente banida, justamente porque ela causa até hoje, essa terminologia causa uma certa um certo constrangimento às pessoas, e as pessoas inclusive acabam evitando inclusive usar esse termo lepra. Bom, mas enfim, a hanseníase, como nós vimos aí nesse pequeno histórico,
É uma doença infecciosa causada, então, por esse micobactério, que acomete principalmente as terminações nervosas periféricas, sejam elas sensitivas ou motores mais sensitivas. Então, essas pessoas acometidas por essa doença começam a ter, em determinadas regiões do corpo, áreas que, com perda completamente da sensibilidade, não sentem dor, não sentem o calor, muitas vezes acabam se queimando sem se perceber, porque afinal de contas encostam numa chapa quente ou no fogão ou alguma coisa e não percebem que está quente. Perdem a sensibilidade também ao tato, muitas vezes não sentem. E esse local aí comprometido, essa região da pele, fica mais avermelhada, forma-se uma mancha, e esse local também deixa de transpirar, é um local que perde a transpiração e inclusive com queda de pelo nessa região. Isso daí dá uma dica muito boa para o médico, porque na realidade se considera que existe uma tríade que caracteriza muito essa doença, que é a tríade dos 3 As, que seria alopécia que é a falta de cabelo, falta de pelo naquela região, anidrose, porque essa pele nessa região também não transpira, e a anestesia. Nessa região também a pessoa não sente dor, por isso esses 3 As: alopécia, anidrose e anestesia. Muito bem, essa doença antigamente se achava que era uma doença extremamente contagiosa e por isso, inclusive, mesmo depois da descoberta por então Hansen, que era uma doença infecciosa, se achava que esse nível de contágio era muito grande. Então, no Brasil, que foi identificado o primeiro caso em 1600, foi identificado o primeiro caso da doença aqui no Rio de Janeiro. Foram criados vários dispensários e leprosários que estavam localizados em várias regiões aí do Brasil como um todo. Inclusive São Paulo tinham alguns leprosários na região de Mogi das Cruzes, Sorocaba, Pirapitingui, enfim, em várias regiões tinham os leprosários. Então esses leprosários foram instituídos aqui no Brasil justamente para se confinar essas pessoas que tinham essa doença. Então, com risco de contaminação, se achava que era altamente contagioso essa doença, então essas pessoas eram então compulsoriamente confinadas. Posteriormente, novos estudos começaram a se desenvolver e perceberam-se que esta doença é realmente contagiosa. No entanto, é um contágio mais demorado de acontecer. Então, para vocês terem uma ideia, o contágio desta doença ocorre com a pessoa sã em contato com alguém que é portador da bactéria, mas precisa ser um contato íntimo e prolongado por vários meses ou até vários anos para, eventualmente, ela se contaminar. E eu disse eventualmente porque nem todo mundo que tem o contato, mesmo que íntimo e prolongado, com pessoas com o mal de Hansen, vai adquirir a doença. Então, por isso que, eventualmente, a pessoa pode se contaminar. Ainda tem alguns casos de mal de Hansen que foram identificados na prática de tatuagem, justamente nesses locais onde foi tatuado, nessa região do corpo em que foi tatuado,
tiveram casos em que a pessoa desenvolveu aí o mal de Hansen. Ainda bem que esses casos aí que foram relatados com relação à infecção pega em tatuagem são casos muito raros. Agora, o grande problema aí da hanseníase é que o período de incubação desta doença é muito prolongado. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa tem o contágio, que também é alguma coisa prolongada, precisa de um tempo prolongado de contágio, e ela demora entre esse contágio e o início da manifestação da doença em torno de 5, 6 anos, até 20 anos. Então é uma doença que se manifesta a longo prazo. E isso é ruim por quê? Porque na realidade, muitas vezes a pessoa é portadora da doença, tem a bactéria, contamina as outras pessoas e não percebe nem que está com a doença. Então isso faz com que haja um descuido, entre aspas, no aspecto de contaminar outras pessoas. E o grande problema é o seguinte também, que esta doença já tem muitos países que foram erradicados dessa doença, porém o Brasil ainda continua sendo o país onde tem uma grande quantidade dessa doença. O Brasil é um dos países em que apresenta o maior número de casos dessa doença, em torno de 17 mil, 18 mil. Para vocês terem uma ideia, em 2022 nós estávamos com 15 mil, 2023 nós estamos já com quase 19 mil, já ultrapassando a 19 mil casos de doenças diagnosticadas recentemente. Ele só perde para a Índia, que tem um número maior de infectados com essa doença. Essa doença se descobriu posteriormente que existe um tratamento, e o tratamento é relativamente simples, através de antibióticos. Na verdade, é um grupo de antibióticos, por isso que é chamado de, inclusive, o tratamento de poliquimioterapia, e esse antibiótico combate 100% essas bactérias. E aí é interrompido imediatamente essa destruição dos nervos. Porém, aquilo que já foi destruído não tem retorno. Então, o quanto antes se fizer o tratamento, menores são as consequências, menores são as destruições nervosas. E a gente vê que essas pessoas, muitas vezes, quando não tratadas adequadamente, começam a ter problemas, inclusive, de deformidades corporais, deformidade na mão, deformidade no pé, nos dedos. Muitas vezes tem perda de cartilagem da orelha, perda da cartilagem nasal, acabam ficando completamente deformadas. Então, quanto antes fizer o tratamento, menos deformidades a pessoa vai ter aí para o resto da vida. E eu trouxe justamente esse tema nesta semana porque recentemente, agora em outubro de 2024, a Fiocruz deu a notícia de que vai começar a fazer testes clínicos para uma vacina contra a hanseníase. Então, naquelas pessoas que eventualmente tenham contato com doentes, com pessoas sabidamente com hanseníase, vão poder fazer uso dessa vacina e não adquirirem a doença. Isso daí é uma boa perspectiva, quem sabe a gente consegue daí, que seja esse o caminho para daí a gente conseguir erradicar essa doença definitivamente no Brasil e quiçá no mundo. Bem, por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui novamente trazendo mais uma informação interessante sobre sua saúde.